kappa, lambda, epsilon, rho, mi. Então ia dar a mesma coisa aqui. Ia dar menos 2, só que ia ficar delta de mi rho, delta de mi mi. Delta de mi mi é 4. Então fica 4 delta de mi rho. E aqui ia ficar delta de mi sigma, delta de o delta de mi sigma vai ficar o delta de mi mi, delta de mi rho. Então fica menos delta de mi rho. Então fica 3 vezes 2, 6. Só que aqui eu consegui um fator, menos 6 delta de mi rho. E se eu fizer todos os índices iguais, aí vai dar 20 menos 24. Se todos os índices estiverem contraídos, dá o fator menos 24. Certo? Então, estou só dando uma dicasinha de como funciona o tensor de Lev-Dívida no espaço Minkowski. Agora, o que é importante dele é que, através dele, nós vamos também introduzir a noção de dualidade. Ele é dual de Dirac. Então, sempre o Lev-Dívida, como ele é completamente antissimétrico, ele só pode ser contraído com objetos antissimétricos. Então, se eu pegar uma matriz antissimétrica, se eu pegar uma matriz, um objeto antissimétrico 4x4, no espaço Minkowski, pegar esse objeto aqui antissimétrico, então nós definimos o dual dele, o dual do AMI, ele é definido como sendo um meio do epsilon mi kappa lambda a kappa. Então, essa é a noção, esse é o conceito de dual. É exatamente aquela definição do epsilon, né? Quer dizer, no espaço euclidiano tridimensional, nós já tínhamos visto que uma matriz antissimétrica 3x3 é dual de um vetor. Nós conhecíamos essa relação. Uma matriz antissimétrica 3x3 AIJ. Eu posso escrever como sendo epsilon IJK VK. É sempre dual, ele me contrai com um objeto, quer dizer, a dimensão entre um objeto e o seu dual, a soma das dimensões tem que ser a dimensão do espaço-tempo. Quer dizer, os índices do cara que é considerado dual, quer dizer, o dual de um vetor VK, na verdade, é uma matriz antissimétrica, vou colocar assim, Vetil e J. Quer dizer, o dual de um vetor em 3 dimensões é uma matriz. O dual de um vetor em 4 dimensões é um tensor de rank 3. Tá? Então, sabe fazer isso. Então, por exemplo, se eu tivesse, isso aqui é o dual de um objeto, 2 índices, o dual dessa matriz. Agora, se eu quisesse pegar, por exemplo, o dual de um vetor, suponhamos que eu tivesse um quadrivetor AMI, pegando um quadrivetor. Então, o dual dele vai ser A. Então, vai ter que ter 3 índices, porque o dual dele, eu contraio sempre o objeto, eu saturo os índices do objeto com o epsilon. Então, eu só vou poder saturar com um índice do epsilon. Então, vamos sobrar 3. Então, o dual vai ser um A mini kappa, que é epsilon mi e kappa. Então, o dual de um vetor, de um quadrivetor, é um tensor de rank 3. Vocês observem como esse objeto aqui é completamente antissimétrico, todos os índices têm que ser diferentes. Então, o número de componentes que ele vai ter vai ser a combinação de 4, 3 a 3, que dá 4. Então, claro, um tensor e o seu dual tem sempre o mesmo número de componentes. Porque o dual é equivalente dele, ele não pode perder informação. Então, o número de componentes independentes de um objeto coincide com o número de componentes independentes do dual, por causa dessa relação. Porque se o objeto original tem P componentes e eu estou em N dimensões, o dual dele vai ser a contração do epsilon, que tem N índices, e 1, e 2, e N. Então eu vou ter N índices do epsilon. Se eu tenho um objeto com P índices, eu vou contrair esse objeto aqui que tem P índices. Então eu vou contrair com I1 até IP. Então os P índices daqui vão estar contraídos com P índices daqui. Então vão sobrar N menos P. Então o dual, se um objeto tem
P componentes, o dual dele vai ter N menos P componentes. E aí, se o dual dele tem N menos P componentes e é completamente assimétrico, o número de componentes é a combinação de N menos P a N menos P. Mas isso aqui nós sabemos que é N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial, que é igual ao número de componentes de um tensor completamente assimétrico de rank P. Se o tensor tem P índices e ele é completamente assimétrico, o número de componentes dele é a função de N P. Nós sabemos que esses dois objetos são idênticos. Então, a informação de um tensor e do seu dual em um certo espaço-tempo, o número de componentes é o mesmo. Então, a gente faz isso aqui. Agora, se eu quiser inverter essa relação, obviamente eu posso. Eu posso escrever o tensor. Produtos tensores simétricos, Isso aí é só antissimétrico. O conceito de dualidade é só para antissimétrico, por causa da contração. Digamos ali, uma lambda, com a mi. Não só simétricos. Não, ele é um vetor, vamos dizer assim, um vetor. Um vetor, ele pode ser considerado como um caso de... Ele não tem índice para trocar. Então, ele seria um caso particular de um tensor assimétrico. Você pode imaginar que ele tem P componentes. Se você tiver duas componentes, um vetor, ele é um caso particular de um tensor de rank P. Porque eu não tenho índice para... Eu defino ele como sendo... Eu defino um tensor de rank 1 como sendo um vetor. E aí ele pode ser simétrico. Ele é assimétrico, porque ele não vou poder trocar componente. Pode ser 3 ou não? Não, se tivesse 3. Então, eu posso inverter essa relação. É só multiplicar ambos os lados por um epsilon alfa beta mini. Aí eu uso aquela relação que nós apagamos, aí vai dar um fator com sinal menos nessa relação aqui, porque ao inverter isso aqui, eu ganho sinalmente o valor do espaço, eu não importo. Isso aqui me dá menos epsilon mini kappa lambda atil kappa lambda. Só para lembrar. Então, essa é a noção de dual. Por que eu estou colocando isso? Porque nós vamos precisar, já que o nosso tensor eletromagnético ele é um tensor antissimétrico, então eu vou poder definir o dual. Então vamos lembrar quem é o nosso F mini. Então o nosso F mini, ele é, só para te lembrar aqui, né? Ele é 0, então ele é F0 I em cima, menos o F0 I embaixo, que é D0 aí, menos DI a 0. Não, tá. Menos 1 sobre C, ddt, esse cara aí embaixo é menos o A vetor. Mais, esse cara aqui é menos, mais, gradiente do φ sobre C. Então, o F0 ali em cima é menos o campo elétrico, né? Esse cara aqui é menos, isso mesmo, né? Menos é x sobre C, menos é y sobre C, menos é z sobre C. Vamos botar aqui a marca direitinho, aqui fica x sobre C. Deixa eu feito agora. Né? O F0 ali em cima. D0 aí, menos DI a 0. Né? Então, isso aqui é 1 sobre C, ddt, aí em cima é o próprio A. E o DI em cima é menos, então, mais gradiente do A0 que eu fiz. Então, fica menos o campo elétrico, tá certo? E aqui nós tínhamos, aqui, não complicar. Toda zero. Aí 1, 2, aqui fica menos, né? BZ, DY, nós tínhamos feito isso aqui ainda. Então, aqui é o nosso tensor eletromagnético na forma contra-magnética. Vamos tirar o dual dele, então.
atual dele vai estar aqui. F só para a gente ter aqui, ó. F mini. Então vamos lá. Então, quem é o F2? 0 I em cima. Então vai ser o meio do epsilon 0 I J K F. Na verdade é isso. F0I kappa lambda F kappa lambda. Tem que, a gente pega esses dois primeiros índices aqui, mas os outros índices são índices do espaço Minkowski. Mas como todos os índices são diferentes, se esse índice aqui é zero, nenhum índice aqui mais pode ser zero. Então esses dois índices aqui têm que ser espaciais, necessariamente. Então, porque aqui eu já selecionei o índice temporal. Então, se esse índice é temporal, aqui só sobra índice espacial. Então aqui vale colocar aqui o J e o K. Coloca aqui o J e o K. Mas aí a gente lembra, o meio. Esse cara aqui, ó, epsilon 0 e JK, esse cara é que tem um sinal mais. Ele é que é o Lev-Tivita do espaço euclidiano tridimensional. Então, por exemplo, epsilon 0, 1, 2, 3 é 1, que é o epsilon 1, 2, 3 do espaço euclidiano. Então, esse, em termos de espaço euclidiano, esse valor aqui, eu estou colocando aqui o epsilon, vou colocar assim, o epsilon euclidiano e JK. Esse objeto aqui vale 1, 2, 3. Quer dizer, esse objeto aqui, quando a ordem for 1, 2, 3, vale mais 1. Então, é exatamente como se fosse o epsilon euclidiano. E nós já vimos que o epsilon JK, ele é menos o epsilon euclidiano, epsilon JK, L, BL. Estou aqui colocando tudo em forma euclidiana. Então, o FJK, ele é o epsilon euclidiano. Na verdade, ele é menos o epsilon euclidiano. J, K, L. E o B, na forma euclidiana, L. Então, eu ganho isso aqui no espaço do Minkowski. Esse objeto do espaço do Minkowski, eu estou reduzindo ele, estou escrevendo ele em termos de objetos do espaço euclidiano. Essa relação aqui nós conhecemos. E JK, JKL, essa relação aqui dá justamente duas vezes o delta de IL. Então, delta de IL vezes PL, 2 parcelado, fica menos VI. Então, isso significa que o epsilon, o F01 em cima é menos o Dx. O F02 em cima é menos o Dy. E esse D aqui é o B do espaço euclidiano. E aqui é o menos o DZ. E aqui, então, é Bx, By e Bz. Tá legal. Aí, então, a diagonal continua sendo zero, porque esse objeto é simétrico, né? Agora vamos fazer o B. Vamos fazer o F, né? O F, tio e J. Então, agora vamos pegar quem são as componentes do setor espacial. Eu peguei as componentes de mistura, tempo com espaço. F01, F02, F tio 01, 2 aqui. Então, esse aqui é o tensor dual já no setor espaço-temporal. Agora vamos pegar o setor puramente espacial. Então, eu vou querer calcular isso aqui, ó. F tio e J. Então, a nossa definição, isso aqui é um meio do epsilon e J. Agora eu coloco aqui índice de Minkowski. Mini, F mini. Agora sim, esses dois caras são espaciais. Esse aqui pode ser temporal. Então, eu posso ter essa configuração de índices. O meio do epsilon e J, 0. No momento que esse for temporal, esse aqui só pode ser espacial. F0, tá? Agora eu posso ter esse índice temporal e esse espacial. Mais o meio de epsilon e J, kappa 0. Mas aí é claro, F kappa 0 é menos F0 kappa. E J kappa 0
é menos IJ zero K. Então esse termo aqui eu esqueço. E tiro esse cálculo 2 aqui, esses dois termos e soma. Então calcular o dual na parte espacial é fazer esse calculinho aqui. Então vamos trazer o zero cá para frente para poder ficar na ordem que a gente sabe. Epsilon 0, 1, 2, 3, vale 1. Esse zero passa por aqui um sinal menos, passa por aqui outro sinal menos. Então isso que está no final de tudo, epsilon 0 e J. Agora, esse objeto aqui é 1, 2, 3, vale 1. Então, esse objeto aqui, o valor dele é exatamente o epsilon euclidiano. Só que o epsilon no euclidiano não tem cima e embaixo, é tudo embaixo. Então, eu posso substituir isso aqui pelo epsilon euclidiano. Agora eu estou indo jogando tudo que está no espaço Minkowski, convertendo em notação euclidiana. Então, o epsilon 0, 1, 2, 3 é 1. Então, isso é o epsilon 1, 2, 3 euclidiano. O F0K, nós já tínhamos visto. Quando eu desço, F0K é o F01 embaixo, o F02 embaixo, o F03 embaixo. Quando eu desço zero, nada acontece. Quando eu desço o índice espacial, eu ganho um sinal menos. Então, o F0K embaixo é o próprio campo, não é menos, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Isso aqui é o F01, F02 em cima, F03 em cima. Então, eu estou precisando lá do F01 embaixo. O F01 embaixo, eu vou descer o zero, nada acontece. Quando eu descer o 1, ganho o sinal menos, acontece. Então, o F0K embaixo é o próprio campo elétrico no espaço euclidiano do componente K. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, que o F 1, 2 é o epsilon 1, 2, 3 é 3, mas epsilon 2, 3 é 1. Então, 1, 2, 3, vai ficar o EZ. Aí aqui vai ficar o contrário, vai ficar menos o EY. Aqui vai ficar menos o EZ, aqui vai ficar mais o EY. Agora eu preciso desse cara aqui na linha 2, coluna 3. 2, 3. 2, 3, 1 é 1. Eu fico é X. Menos o X. Então, o meu tensor dual em cima é esse aqui. Então, eu vejo que para passar daqui para aqui, o que eu fiz? Eu substituí o E sobre C. E quando eu vim fazer essa conexão aqui, quando eu vim daqui para cá, eu passei do F para o F2, eu substituí o E sobre C, substituir pelo B. Perdão, aqui é E sobre C, eu esqueci, né? Na hora que o F, isso aqui, ó, o F0 está aqui embaixo, eu esqueci de colocar, é sobre C. Que vai aparecer sempre sobre o C. E aí, o que eu fiz aqui? Eu substituí o E por B e o B eu substituo por menos E sobre C. Certo? Então, substituí o E sobre C pelo B e o B por menos E sobre C. Essa diferença simples, tá? Então, na passagem, a relação de dualidade é essa. O E sobre C vai em D. E sobre C vai em B, mantém o sinal menos. Porém, o B vai em menos E sobre C, troca os sinais. Então, essa é a relação de dualidade, tá? Então, é isso aí. Isso aí é só para a gente ver que isso aqui vai ser útil para nós. Ah, posso colocar uma relação que pode ser útil para vocês aí? Que é a seguinte relação. Se nós pegarmos F pegar essa relação que é interessante mais. F mini, F mini. Então, isso aqui, ó. F mini, vou poder pegar o índice μ igual a zero. Quando o μ for zero,
só sobra para o I a possibilidade espacial. Vai ficar F0I, F0I. Aí depois eu posso pegar o índice Mi espacial. Quando eu pegar o índice Mi espacial, que os dois índices têm que ser diferentes. Se o primeiro é temporal, o segundo só pode ser espacial. Não posso ter temporal ou temporal. Se o primeiro é espacial, o segundo pode ser temporal. Mas o segundo também pode ser espacial. Eu tenho 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então, a soma total de índices é essa aí. Estou somando I e J. Então, F0I em cima é menos. Então, esse cara aqui, ó, eu posso, esse carinha aqui, então esses dois termos são iguais. Porque troco aqui e troco aqui. Então, esse termo aqui some e boto aqui no fator 2. E aí, esse termo aqui, eu posso escrever, esse cara eu posso subir. Vai ficar menos 2, F0I, F0I. Porque quando eu subir o índice temporal, nada acontece. Mas quando eu subir o índice espacial, pelo menos eu troco de sinal. Eu tenho lá o F tudo em cima. E aí vou botar a mesma coisa aqui. Só que aqui não vai acontecer nada. Porque quando subir os dois índices espaciais, os dois sinais mínimos se compensam. Então fica F e J. Então, o que a gente está vendo? F0I vai ficar menos I sobre C vezes menos I sobre C. Os dois sinais menos se compensam, vai ficar menos 2 menos 2 campo escalar. Quer dizer, E sobre C escalar é sobre C. Mas, agora, o F e J. Nós sabemos que o F e J, cima, está lá, isso aqui, ó, posso escrever assim, ó. É o epsilon euclidiano IJK, quer dizer, menos o epsilon euclidiano IJK, BK, epsilon euclidiano IJL, BL. Só que epsilon, aqui também tem um sinal mesmo, são os dois mesmos se cancelam, né? Porque a gente está vendo lá, tu lembra dessa relação, ó. Até aqui então eu posso fazer o seguinte, né? Posso botar os dois, não faz, os dois em cima, os dois embaixo. Nós estamos só lembrando o seguinte, que F e J em cima é o F e J embaixo, que é igual a menos o epsilon de Lefibvre euclidiano e JK e o B euclidiano, B no espaço euclidiano componente K. Então, quando eu fizer isso ao quadrado, os dois sinais menos vão se cancelar. Então, nós vamos ter epsilon I JK BK, epsilon I JL, isso aqui é o F I J e esse aqui é o outro F I J. Aí agora, I JK e JL dá 2 delta de KL. 2, então produzo 2, aqui está produzindo mais 2 e escalar. Então essa contração F mini, se eu fizer esse objeto aqui, que é igual a menos 2 sobre C, vamos botar menos, temos que botar assim, é 1, então posso botar é 2 menos C2B2 sobre C2. Tá? Legal? Então, essa grandeza aqui, estou observando bem. Isso aqui é mini. Então, esse objeto aqui não sobra índice nenhum do espaço Minkowski. Esse objeto é um escalar. Se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, a transformação de Lorentz é aqui embaixo. Por quê? Quem é a transformação de Lorentz disso? É mini. Como é que esse objeto
transforma. Lambda mi kappa. Lambda mi lambda. F kappa. Como é que eu substituo que se transforma? Lambda menos 1 transposto mi rho. Lambda menos 1 transposto mi sigma F rho. Agora, esse cara aqui, ó, lambda mi. Esse cara aqui eu tiro o transposto e boto mi rho. Rho mi. Então, quando eu pegar lambda menos 1, rho mi, vezes lambda mi kappa, aquela matriz é exatamente a inversa dessa. E ela produz um delta de rho kappa. Então, esses dois aqui se cancelam e o meu rho vira kappa. A mesma coisa acontece aqui. Eu troco aqui, devido à transposição, eu troco linha por coluna. Então fica sigma mi. E aí agora, lambda menos 1, sigma mi, vezes lambda mi lambda, me dá um delta de sigma lambda. Essa matriz aqui, cancela essa matriz aqui, e o sigma vira lambda. Então, ó, F' mini, F kappa lambda, F kappa lambda. Mas claro, kappa e lambda são múltiplos, são saturados, então nós vamos dar F' mini igual a F'. Então essa grandeza não muda sobre a transformação de Lorentz. Então, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, qualquer que seja o sistema de referência para onde eu vá, é 2 menos C2V2, linha é independente do referencial. Então, o campo E muda, o campo B muda, mas é 2 menos B2. É 2 menos C2V2 muda. Então, tem uma invariante de Lorentz bem clara. Se nós pegarmos essa grandeza, F é tio, nós pegamos essa grandeza, por exemplo, F mini, F tio mini, que é a mesma coisa que F tio mini, vezes F mini. Então, quer dizer, essa combinação é 2 menos C2V2 é uma invariante relativista. Em qualquer sistema de referência, por exemplo, se eu tomo o referencial de uma carga em repouso, nós temos uma carguinha andando no laboratório. Para vocês ela está andando. Então, para vocês tem uma carga em movimento. Então, essa carga tem carga e ela também gera uma corrente. Então, para vocês deve ter um campo elétrico e um campo magnético. Para mim, eu estou andando junto com a carga. Para mim, a carga tem repouso. Então, para mim, eu tenho um problema de eletrostática. Para mim, eu tenho uma carga em repouso. Para mim, eu só tenho um campo elétrico. Então, o meu referencial, que é o referencial em movimento, eu tenho é 2. Para mim, só tem isso. B é 0. No meu sistema de referência, a carga não está em movimento. Ela não gera corrente. Quer dizer, para vocês que estão no laboratório, então, para mim, meu campo é linha. O campo que eu medi é linha ao quadrado. Vocês vão medir um campo A e um campo B. Estão no laboratório e estão vendo essa carga passeada. Então, o campo, o meu referencial, eu não tenho o campo B. Então, B' é 0. Então, o meu referencial é linha ao quadrado. E no referencial de vocês vão ver um outro campo elétrico, mas vocês vão ver um campo magnético. Então, a relação que a gente vai ter vai ser essa. O campo todo que eu vejo no meu referencial, para mim só tem campo elétrico, tanto que o meu referencial seja o referencial linha, que é o referencial que vai com velocidade v em relação ao laboratório, e vocês estão parados no laboratório, então vocês vão ver um E e um B. É 2 menos C2V2 tem que ser igual a linha ao quadrado. Então, o que não muda é essa combinação. Os campos individuais mudam. É linha diferente do E. B' é 0. O B de vocês nem 0 é. Mas a combinação não muda. Essa grandeza aqui, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, esse valor é um escalar de Lorentz. Ele não muda de acordo com o sistema de referência. Por quê? Porque ele é um escalar de Lorentz, nós acabamos de ver, porque todos os índices são contraídos. Aqui é uma coisa. Essa grandeza é um escalar de Lorentz. Se eu fizer a transformação do F, fizer a transformação do F tio, lambda menos 1, lambda menos 1, então
essa grandeza tem todos os índices contraídos. Então, é um produto escalar completo, não sobra índice nenhum. Então, isso aí não pode ser um vetor, isso é um escalar. Isso aí não muda sobre transformações de Lorentz. Qualquer observador vai concordar sobre o valor dessa grandeza. Agora, vamos ver quem é ela. Isso é a mesma coisa. Vai ser F0i, F til 0i, mais Fi0, F til i0, mais Fij, F til ij. Então, é claro, os dois primeiros termos se somam, devido à simetria, a simetria, os termos que saem, fica aqui um fator 2. F0i em cima. Está aqui. Menos, isso aqui dá menos 2, E sobre C. Vai. Agora, o F til 0i embaixo. Quando eu abaixar F til 0, 1, vai ficar Bx. Quando eu abaixar, porque o F til 0, 1, tudo em cima é com sinal menos. Mas quando eu abaixar o 0 e abaixar o 1, eu ganho o sinal menos. Então vai ficar mais B. Então, esse objeto aqui, esse primeiro termo vai ficar menos 2 sobre C é escalar B. Esse termo aqui, Fij, é epsilon i, jk, bk. Menos, né? E esse til, o F til, é diferente, ó. O F til ij é menos epsilon ijl, é L. Então, de novo, EJK para EJL dá 2 delta de JL. Então, vai ficar um sinal aumento, vai ficar menos 2, e aqui é sobre C, tá? Então, vai ficar menos 4 é sobre CD. Então, essa grandeza aqui é igual a menos 4 sobre C é escalar B. Então, vocês veem uma coisa interessante também. O produto escalar do campo elétrico e do campo magnético que um observador mede tem que ser zero. Então, por exemplo, se eu estou no meu referente, então essa grandeza aqui varia de Lorentz. Então, para qualquer observador, se eu estou no referencial, L' escalar B' tem que ser sempre igual a E escalar B. É diferente de A', B é completamente diferente de B', mas essa grandeza aqui não pode defender o referencial. Então, para o meu referencial, eu estou em repouso com a carga. Então, para mim, meu B' é zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Vocês vão medir um E e B, mas o produto escalar tem que ser zero. Certo? Então, de qualquer maneira, o referencial de vocês vão ter um E e B ortogonais. Não importa, então nem fazer o cálculo. Se quiser, tem que constatar. Mas você tem que saber o cálculo. Então, o ângulo entre o campo elétrico e o campo magnético de uma certa configuração, ele vai dentro de Lorentz. Falou, né? Vamos dizer, o ângulo, o produto escalar, porque aqui depende do módulo. Mas o módulo dos vetores muda, né? Então, o que nós temos aqui, nós temos essa relação aqui, vamos lá. É linha ao quadrado menos C2 B' ao quadrado é 2 menos C2 B2. Então, isso aqui não garante que os módulos são iguais. O que é invariante é essa diferença e o que é invariante é aquele produto escalar. Certo? Então, por exemplo, no referencial, esse produto escalar é zero. Em qualquer outro referencial, esse produto escalar é zero. Se o B é zero, está aquele movimento. Oi? Está naquele movimento. A carga está em movimento. Então, vocês aí, vocês estão vendo uma carga caminhando. Então, vocês vão ver. A carga tem um campo elétrico, mas por ela estar caminhando, ela gera uma corrente. Então, vocês vão medir um campo elétrico e vão medir um campo magnético. Eu só vou medir um campo elétrico. Então, para mim, o B é zero. A carga está em repouso para mim, então eu só tenho E. Então, para mim, isso aqui é diferente de zero, isso aqui é zero. Então, esse produto escalar é zero. Vocês vão ver E e vocês vão ver B. Mas o produto escalar deles tem que ser zero. Então, o E e o B que vocês vão medir, eles têm que estar ortogonais.
Mas aí, quer dizer, é a velha história, o E e o B você sempre perpendicular. Não, o E e o B são sempre perpendiculares se a radiação for livre. Só se for a onda plana, livre. Mas se você tiver, por exemplo, nesse problema aqui, isso aqui não é um problema de uma onda plana, isso aqui é uma carga de movimento retilíneo uniforme. Sim, mas você, Ela não irradia. se você viu o B0, o E está no meio vai ser zero. Se o B é zero, o E está lá Sim, mas eu dentro. digo, sempre que posso fazer o sistema de referência, sempre que posso escolher o sistema de referência, onde eu estou fazendo Depende. Se ela não estiver acelerando, né? Oi? Se ela não estiver acelerando. Pois é, se ela não tiver em movimento retilíneo, se ela tiver em movimento acelerado, aí você não pode escolher um referencial. Em cada instante você tem que escolher um referencial diferente. Então, você não está fazendo mais transformações de Lorentz. Aí você sai do âmbito da transformação da relatividade especial, você está com um referencial acelerado. É justamente o problema, que aí a carga irradia, né? Nós vamos estudar essa discussão. Então, esses dois aí. Agora, vamos ver, por exemplo, se vocês quisessem calcular esse objeto, só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou trazer, na próxima aula, eu vou trazer uma outra lista de relações interessantes, mas por essa relação, se eu pegasse esse valor aqui, ó, F mini, F tio, F de capa, F capa mini. É diferente. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o produto dessa matriz por essa matriz. Mas observe o seguinte, olha aqui uma coisinha só. Não precisamos nem fazer, a gente pode fazer a coisa é bem simples. Observe aqui, olha só. Se eu trocar o mi com o k, suponhamos que eu faça o seguinte. Essa relação aqui, ela é igual a, vou colocar assim, F efetivo, isso mesmo, capa aqui, né? Então, eu poderia escrever essa relação assim. Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar desse modo aqui, desculpa, vou fazer isso. Eu vou botar a capa embaixo e o mi em cima. Não, depois a gente pode botar daqui a outra forma, vamos ver se. Se eu trocar esse objeto aqui, se eu trocar mi por mi, isso aqui é a configuração mini. Se eu pegar a configuração mini, isso aqui vai ser F mi capa, F t capa mi. Que não é necessariamente simétrico, né? Não necessariamente. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu fazer isso aqui. Fazer da seguinte maneira. Deixa eu botar isso aqui. Vou botar isso aqui. Vamos está. Vamos fazer o seguinte. Eu sei escrever isso aqui em função do dual. Eu sei escrever isso aqui. Então, vamos escrever esse objeto aqui. Eu sei que esse objeto aqui é 1/2 de epsilon, kappa, mi, vamos dizer, alfa, beta, F alfa, beta. A definição do dual. F tio, kappa, mi é 1/2 de epsilon, kappa, mi, alfa, beta, F alfa, beta. Esse objeto aqui é o inverso dessa relação. Aqui eu estou escrevendo o dual em termos do tensor original. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero escrever o tensor original em função do dual. Então já expliquei para vocês que vocês podem fazer essa tarefa. Quem quiser fazer esse exercício, né? Só para relembrar aqui qual é a tarefinha. Se eu tiver aqui o F tio kappa mi, que é o dual, meio de epsilon kappa mi, alfa beta, F alfa beta. Se eu multiplico essa relação por um F gama delta kappa mi, F tio kappa mi, vou multiplicar essa relação dos dois lados. Vai ficar no meio, epsilon, gama, delta, kappa mi, epsilon, kappa mi, alfa beta, F alfa beta. Então, essa relação aqui é o começo, kappa mi e kappa mi. Isso aqui nós já sabemos, isso aqui é menos 2,
delta de gama, alfa, delta de delta, beta, menos delta de gama, beta, delta de delta, alfa. Eu sei essa relação aqui. Substituindo esse 2 com menos 2 aqui, eu vou produzir desse lado F, gama, delta, menos F, delta, gama, que é 2 vezes F, gama, delta. E aí esse 2, opa, aqui tem esse 4 aqui, que vai produzir um 2, com esse 2 aqui, menos 4 sobre 2, menos 2, então vem para cá, menos 1,5. Então, o inverso dessa relação, só fazendo esse cálculo que eu indiquei para vocês, o inverso dessa relação é F, alfa, beta, é igual a menos 1,5 do epsilon, alfa, beta, delta, F tilde. Se eu parto daquela relação, o inverso tem um sinal menos, o sinal no espaço de Minkowski. Então, vamos usar essa relação. Então, essa aqui, ó, é aquela primeira lá, kappa, mi, alfa, beta. Agora, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é menos 1,5 de epsilon, mi, kappa, gama, delta, F tilde, gama, delta. Isso. Então, beleza. Então, isso aqui vai produzir 1,5 com menos 1,5, vai ficar menos 1/4. Certo? Menos 1/4. Aí eu vou ter, vamos deixar esses carinhos aqui isoladinhos, F alfa beta, F tilde gama delta. O que eu fiz foi substituir esse pelo F tilde e esse F tilde pelo F. Só usei as dualidades. Agora vamos contrair os dois S. Epsilon, mi, kappa, gama. Tem mi, kappa, gama, delta. Então eu tenho essa contração. Menos 1/4, eu vou estar com a seguinte jogada de índice aqui. Tem um menos 1/4, vou ter epsilon, mi, kappa. Epsilon, mi, kappa, gama, delta. Vezes epsilon, kappa, mi, alfa, beta. Então, tem uma contração com apenas um único kappa. Então, eu posso fazer o seguinte, se quiser, eu posso trazer esse kappa para cá. Ou vou deixar esse kappa aqui, vou botar esse kappa, vamos dizer que vou trocar esse. Então, ficamos com isso aqui, então ficamos com essa contração aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, epsilon, kappa, mi, gama, delta, epsilon, kappa, mi, alfa. Então, eu troquei esse kappa com esse mi. Então, troco o sinal aqui. Então, aqui vai ficar mais um kappa. E aí que eu troquei o kappa com mi. Só fiz isso. Agora, quem é essa relação aqui? Vamos escrever isso aqui. Então, apaguei isso aqui, tá? Essas duas coisas. Vamos trabalhar um pouquinho só essa relação. Epsilon, kappa, mi, gama, delta. Epsilon, kappa, mi, alfa, delta. Vamos olhar o seguinte. Esse kappa sempre vai ser igual a esse kappa. Então, esses três índices vão ter, eles podem ser diferentes individualmente, mas os três valores que estão aqui vão ser os três valores que estão aqui. Porque se esse índice aqui for 0, esses aqui vão ter que ser 1, 2 ou 3 entre eles. Se esse aqui for 0, esse aqui também. Então, os valores desses índices vão ser os valores desses índices. Eles podem estar perguntados. Devido à assimetria, então eu não sei. Eu só posso dizer o seguinte, essa expressão, seja o que ela for, ela vai ter uma constante, nós vamos determinar, depois a gente determina. Mas ela vai ter que ser a seguinte estrutura. Se essa estrutura de índice aqui for fixa, vamos colocar assim, mi, gama, delta. Então, o único jeito vai ser que os valores que estejam aqui sejam os valores que estejam aqui. Então, isso aqui
vão ser valores perguntados. Então, mas o que eu vou ter que ter é um delta dos 3 índices lá em cima com os deltas dos 3 índices aqui embaixo. Então, mi gama delta. Deixa eu colocar aqui mais. Mi gama delta. Mi gama delta. Depois assim, a gente pode estar perguntando. Deixa eu botar aqui menos delta. Mi, olha só. Delta. Eu vou explicar já o que eu vou fazer. Quer dizer, os três, se eu fixar aquela ordem lá em cima, os três lá de baixo, eles vão poder ser iguais mi, alfa, beta, alfa, beta, mi, beta, mi, alfa. Eles podem ser uma permutação cíclica daqueles três, ou então uma permutação anticíclica daqueles três. Então, alfa, mi, beta, mi, beta, alfa, beta, alfa. Ninguém, não precisa fazer se quiser, pega quem é determinante. Bota lá, bota lá. Então, eu sei que o único jeito para esse resultado só pode ser isso. São aqueles 3 índices, tem que bater com os 3 índices de baixo. Se eles estiverem na mesma permutação cíclica, o sinal vai ser mais. Se os índices daqui tiverem os valores que estiverem aqui, mas tiverem uma permutação anticíclica, vão crescer com o sinal menos por isso. Agora eu posso fixar o valor de K. Suponho que eu pegue uma configuração especial. Pega isso aqui, ó. Epsilon kappa 0, 1, 2. Epsilon kappa 0, 1, 2. Vou pegar exatamente essa configuração. Estou somando em kappa. Mi e delta são livres. Eu posso pegar o que eu quiser. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Não importa. O que eu tenho que pegar é que esses 3 índices aqui, vou pegar uma situação em que esses 3 índices sejam iguais aos 3 índices. Então, qual é a única posição? Então, pelo nosso resultado, isso aqui vai dar o primeiro termo. Delta de 0, 0, delta de 1, 1, delta de 2, 2. Depois vai ficar delta de 0, 1, vai dar 0. Então, o único termo que vai ser, se eu tiver essa configuração, 0, 1, 2, 0, 1, 2, e aplicar essa expressão do lado direito, o único termo que vai sobrar vai ser o primeiro, vai ser 0 com 0, 1, 1, 2 com 2. Qualquer outro termo vai dar 0, porque vai ficar sempre um delta de 0 com 1, delta de 0 com 2, delta de 1 com 0 e assim vai. Então, o único valor desse kappa pode ter 3. O único valor desse kappa pode ter 3. Então, 0, 1, 2, 3 ganha um sinal menos. 0, 1, 2, 3 ganha outro sinal menos. Isso aqui é mais 1, isso aqui é menos 1. Então, no final do dia, resultado, menos 1. Então, esse kappa vai menos 1. Então, eu já sei quanto vale essa expressão. Você já vai fazer esse cálculo e é isso aqui. Agora, vamos jogar aqui em cima. Primeiro termo. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui um cantinho. Vou esquecer o menos 1 quarto. Vou esquecer 1 quarto. Então, essa expressão vai dar para nós. Primeiro termo. Delta de mi, quer dizer, alfa, beta, gama, delta. Né? Então, olha só. Eu vou produzir delta de mi. Primeiro termo vai... então, olha, vou esquecer o quarto menos 1. Quer dizer, no final do dia, vamos multiplicar todo o nosso resultado por menos 1 quarto. Tem esse 1 quarto que vai aqui e esse menos 1 que vem da expressão do zero. Então, vamos esquecer. Vamos só trabalhar os índices. Então, primeiro termo, delta mini. Depois, gama alfa. Delta beta. Vai ficar F. O gama vai com alfa, então alfa, beta. O gama vira alfa e o delta vira beta. É o primeiro termo. Segundo termo. Delta mi alfa. Vai ficar. Vou esquecer aquilo tudo lá em cima, menos 1 quarto. Segundo termo, mais esse termo aqui. Delta, então vai ficar F alfa, beta. Delta mi alfa. Então o alfa vira mi. Delta, gama, beta. Então, gama, aqui é F, perdão. Não esqueci de falar. Então, primeiro termo, então só faço a primeira regra.
Primeiro termo. Então, F alfa delta. F gama, F tio gama delta. Mi alfa. Então, esse alfa vira mi. Vai ficar F mi. O beta vira gama. Ou seja, o gama vira beta. Então, mantém o beta aqui. E aqui fica F tio beta. E o delta vira mi. Vamos ver isso aqui. Terceiro termo. Esse carinha. O beta vira mi. Vamos lá. F alfa. O beta é que vira o mi. O gama virou mi. F tio mi. E o delta vira alfa. Delta vira alfa. Alfa. Que na verdade é esse termo aqui. Porque esse beta aqui pode ser alfa. Em saturado. E aí esse termo aqui, ó, é F tio mi alfa, que é menos o F alfa mi. E esse aqui é alfa mi, que é menos mi alfa. Então, esse termo aqui, menos esse. Esses dois termos se somam a um fator 2. Não esquecer esse termo. Então, esse termo deu uma coisa à parte. Mas esses dois deram alguma contribuição. Deixa eu apagar isso aqui para não fazer. Deixa eu apagar isso aqui que eu quase não preciso mais. Vou deixar essas marcas aqui. Então, só para a gente não ficar muito sobrecarregado. Ficou delta mi, o primeiro termo. F alfa beta, F tio alfa beta. Segundo termo, duas vezes, no segundo e terceiro termos, duas vezes F mi alfa, F tio alfa beta. Somado. Agora vamos pegar o terceiro termo, a linha de baixo. Será que vai zerar isso aí? Vai. Vamos ver se aqui, mi alfa. Então, ó, esse alfa aqui ficou mi. Então, ficou menos F mi. O gama, o ni, o gama, virou ni. Então, F tio ni. Agora, o gama, o delta e o beta. Esses dois eles ficaram iguais. Beta, delta. Vamos de alfa, alfa. Está saturado. Alfa, alfa. Então, mi alfa, mi alfa. Alfa, mi alfa. Esse termo aqui, ó, se mantém igual. Mas esse aqui trocou de sinal. Então, ganha um sinal mais, então aqui dá um fator 3. Esse termo aqui se junta com aqueles dois. Então, já fizemos esse. Vamos fazer esse agora. Delta mi, igual ao primeiro. Fica um delta mi. Só que vai aparecer, ó, o gama com beta. Esses dois companheiros. E o delta com alfa. Então a contração vai ser esse com esse e esse com esse. Que é o contrário dessa, né? Essa aqui está aparecendo primeiro, segundo. Essa aqui lá está aparecendo. Ficou menos delta mi. Aí ficou F alfa beta. F tio. Aí o gama virou beta. E o delta virou alfa. Então é só trocar esse sinal aqui, fica mais, e então vai aparecer um fator 2 aqui. Certo? Esse termo aqui não juntou aqui. E agora vamos ver o último termo. Depois a gente multiplica tudo por menos 1/4. O último termo ficou menos F alfa beta. O beta virou mi. Alfa, mi. F, então beta virou mi. O gama virou alfa. E o delta virou ni. Então, vamos nessa categoria aqui. Alfa aqui vai ficar mais mi alfa. Alfa mi. Então, esse termo se soma com esse delta.
Então, agora multiplicando por menos 1/4. Então, fica menos 1/2 delta mini F somado 3. E depois multiplicando por menos 1/4 menos F mi alfa F tio alfa mi. Então, esse lado aqui deu isso aqui. Então, esse termo deu menos 1/2 do delta mini F alfa beta F tio alfa beta. Nós sabemos quanto vale isso. Isso aqui é menos 4, né? É sobre menos 4 sobre C é escalar B, nós fizemos ainda agora. E o outro termo ficou menos F mini F alfa mi, mas esse alfa é mudo, é índice saturado. Então aqui ficou como se fosse K. Então, ficou. Eu fiz besteira onde? Eu já multipliquei por menos 1/4. É aqui. Então aqui multipliquei por menos 1/4, beleza. Então esse termo aqui vai do lado esquerdo, do lado direito, menos o próprio que está do lado esquerdo. Então eu trago ele para cá, dá 1 fator 2. E aí passa ele para cá, dá 1 fator 4. Então essa relação ficou como sempre. Na verdade, é uma tríade não. Na verdade, aquilo lá, 1/4 de delta mini é a identidade no espaço Minkowski. Então isso aqui, vocês fizeram, a gente acabou de fazer um cálculo agora, alguém pode me dizer quanto vale? Isso aqui é menos 1/4 delta mini. Quanto que vale o F alfa beta F tio alfa beta? Isso não é menos 4 é escalar B sobre C. Menos 4 é escalar B sobre C. Então, na verdade, F mini, isso aqui está dando, então, menos 4, 4 cancela, então dá 1 sobre C, é escalar B, delta mini. Então, na verdade, aquele cálculo todo, aquilo tudo lá é matriz identitária, na verdade é isso aqui, ó, é 1 sobre C, é escalar B, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, uma matriz identitária, né? Porque tudo lá no espaço foi como expressão simples. Na próxima aula eu tenho umas expressões a trabalhar para trazer mais contrações, F com R com outro F, tem umas expressões que às vezes, quer dizer, vou dar também exercício para uma coisa muito acadêmica, mas é só para vocês terem, que eles fazendo manipulações, no meio de certas manipulações aparecem certas contrações do tipo, por exemplo, F mi K, F tio K mi, F mi lambda. Então isso aqui você já sabe quanto vale. Né? Então isso aqui dá um delta de mini. Então a gente sabe que isso aqui pode reduzir produtos que tem vários Fs e F tios a quantidades menores de Fs e F tios. Eu vou trazer para vocês uma série de relações que eu tenho que aparecer ao longo dos trabalhos que a gente vai fazer. Eu sempre vou coletando, quando me aparece uma relação desse tipo, eu vou lá, coloco, porque às vezes a gente, no trabalho posterior a essas relações que aparecem, a gente já tem um catálogo dessas relações. Mas a demonstração é sempre simples, sempre isso. A partir dessa, a gente tira todas as outras. Essa é a mais chatinha, que é a primeira. As outras, a gente vai iterando esses resultados, certo? Eu vou acabar, então a gente vai começar as equações de massa. Mas tem algum significado essa relação aqui? Tem. Olha só essa relação que está me dizendo. Aquilo ali, quer dizer, essa relação é uma relação tensorial. Então, isso aqui, ó. Então, F mi kappa, F tio kappa ion. Então, isso aqui está me dizendo que, no fundo, esse produto é uma matriz de identidade. A menos, né, claro, a menos daquele fator, é escalar B. Então, por exemplo, essa expressão, ela aparece, ela pode aparecer na expressão, quando você for tirar, por exemplo, a energia do sistema, certas configurações de campo, você vai produzir expressões exatamente desse tipo quando você for querer tirar componente do tensor de energia e momento. Vamos fazer na aula que vem, o tensor de energia e momento, tensor de tensões, todas aquelas coisas, força de Lorentz, aquela expressão que vocês deduzirem na
na avaliação deles, vocês calcularem a expressão do momento da força de Lorentz sobre o monopolo magnético. Vocês calcularam usando vamos fazer isso aí no espaço de equação rapidinho. Sai muito imediato. Então, essas expressões têm esses significados, olha, em termos de quando você vai calcular as tensões, vai calcular a energia. Quer dizer, essa expressão em particular, ela está me dizendo que essa contração, na verdade, é o produto escalar de E com B. Quer dizer, no fundo, essa expressão, no fundo, ela é equivalente ao F efetivo. Ela, no fundo, é o F efetivo. Ou seja, se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima dessa expressão, como isso aqui é o delta é a identidade. Então, isso aí muda. Né? Se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, é que essa grandeza... Deixa eu apagar isso aqui. Esse objeto aqui, nós vimos isso, que F mi kappa. F tio kappa mi é 1 sobre C, é escalar B, del mi, certo? Se fizer uma transformação de Lorentz, mudar esse objeto aqui, então aqui eu vou ter lambda mi rho, lambda kappa sigma. Aqui eu vou ter lambda a menos 1 transposto kappa lambda menos 1 transposto mi sigma F tio lambda sigma. Então, de novo, esse mi rho, esse cara aqui, lambda menos 1 transposto a lambda kappa. Lambda menos 1 lambda kappa vezes lambda kappa sigma dá um delta de lambda sigma. Vai dar um delta de esses dois aqui. Mi rho kappa lambda. Acho que foi simples demais aqui, né? Esqueci de botar aqui o referência aqui, ó. Esqueci de botar um F aqui e repetir o F nisso, né? Desculpa. Esse cara aqui é lambda, perdão. Mi lambda. Lambda kappa F lambda. Uma transformação de Lorentz desse cara. Lambda menos 1 transposto kappa alfa. Lambda menos 1 transposto mi beta. F alfa. Então agora, esse cara com esse cara, ó, lambda menos 1 transposto é lambda alfa kappa. E aí lambda menos 1 alfa kappa vezes lambda kappa sigma, kappa rho, então delta de alfa rho. E depois aqui, mi lambda, como aquele cara lá fica, né? Ficou mi beta, né? Isso. Então agora aqui, ficou aqui F, perdão, aqui é F, estou esquecendo. Então esse cara aqui, isso aqui, dá E escalar B, esqueçam, 1 sobre C. Então isso aqui é linha B', mas isso aqui, ó, F tio, é E escalar B, delta de quê? Delta de lambda beta. Então esse beta aqui vira lambda. E aí essa matriz aqui marca essa proporcionando delta no I. Então basicamente essa relação tem que dizer uma coisa que nós já conhecemos, que é escalar B igual a I escalar B. Nós já sabemos o caso de F. Então, de novo, a gente retém essa relação, que o produto escalar entre E e B é um invariante relativo. Certo? Bom?
casa para mexer com essas coisas, seria a seguinte tarefa. Aqui é a formulação do eletromagnetismo. Então, vou fazer o seguinte exercício para vocês. A tarefa vai ser fazer tudo que nós fizemos aqui para 1 mais 2, espaço limítrofo tridimensional, que aí vocês vão, nessas tarefas, preparando o Chern-Simons. Então, as tarefas que vão ficar para vocês fazerem vão ser definição do dual. Então, quer dizer, se eu for pegar o dual do F em 3 dimensões, eu vou ter meio de epsilon mi, capa lambda, F capa lambda. Então, o dual do F é um vetor. O dual daquele objeto não é mais um F til com 2 índices, mas é um F com um índice só. E vamos usar a seguinte convenção: epsilon 0, 1, 2 é mais 1. Então, o epsilon 0, 1, 2 é mais 1 também. Eu abaixei os 2 índices espaciais. Então, eu vou querer que vocês façam essas relações de novo. Epsilon, mi, kappa, epsilon, kappa, cossino. Vou precisar dessa relação. Epsilon, mi, kappa, epsilon, mi, kappa, rho, por exemplo. E tirar, por exemplo, essa relação. F, mi, F til, mi. O que isso aqui pode dar para vocês? Claro, só um índice aqui, tá? Porque aqui eu não tenho jeito de... Bom, primeiro que isso, faz isso aqui de novo. Ó. F mi. Faz isso aqui em 3 dimensões para ver o que vai dar isso. Tá? Outra coisa que vocês vão ter que prestar atenção é aqui. A mi vai ser φ sobre C, A. Só que agora vocês vão reobter aqueles resultados de antes. O campo magnético vai ser um escalar. E o campo elétrico vai ser um vetor. Então, vocês vão escrever essa grandeza aqui. E vão fazer essa grandeza aqui. Agora eu não posso mais fazer F til. Os 2 índices não vão casar. Então, o dual do F não é mais um tensor. É um vetor. Então, eu não tenho como contrair um único índice com 2 índices do F. Então, o máximo que eu posso fazer é isso aqui. F mi, F til mi. Não tem mais o que fazer. Então, eu queria que vocês calculassem isso, e como tarefa também calculassem isso. F mi, F til mi, F mi, kappa. Então, vocês vão fazer os exercícios em mais 2. Tá? E eu estou trazendo vocês para 1 mais 3. Então, na próxima aula, nós vamos escrever as equações de Maxwell em 4 dimensões. E aí, nós vamos refazer. Vou aproveitar esse resultado, vamos fazer as equações de Maxwell em 3 dimensões. Aí, nós vamos ver como é que o termo de Chern-Simons aparece. Como é que nós vamos poder escrever aquele termo de Chern-Simons que eu tinha dito para vocês, quando a gente escreveu as equações de Maxwell em 3 dimensões, nós escrevemos divergência de D, divergência de E, mais parâmetro vezes B, W. E depois nós escrevemos gradiente til do B mais parâmetro vezes o campo elétrico. Então, nós vamos ver como é que fica a eletrodinâmica de Chern-Simons agora nessa notação covariante. Então, na próxima aula, vamos trabalhar mais as equações de Maxwell. Eu quero ver se já chegamos no tensor de energia momento, equações de Maxwell, tensor de energia momento.